Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 37º episódio do Rural Ventures. E o Rural Ventures na BMC News está presente trazendo toda a tecnologia do agro, todas as agritechs, os corporate venture capitals, os VCs, para munir vocês de informação e ajudar essas startups que estão melhorando a tecnologia no campo para favorecer todos os produtores e também, por que não, a alimentação global. Lembrando que este podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E hoje, Kiran, depois do retorno da viagem, né? Como que você está aí? Tranquilo? Tudo ótimo, né? E hoje temos uma convidada fora do estado, né? Que é, acho que é o nosso primeiro de Londrina. Hoje veio diretamente de Londrina para conversar com a gente, Jorge Hiraiwa. Falei certo? Corretíssimo. Muito bom. Jorge é o diretor do Hub Cocriagro, diretamente do Paraná, para falar com a gente um pouquinho do que ele está aprontando por lá, o que ele está vendo de inovação, como que ele está lidando com o Hub, como ele coloca todas as startups para dentro e como que a gente faz toda essa coligação aqui do business de agronegócio com as startups. Jorge, muito obrigado pela sua participação. É um enorme prazer recebê-lo aqui em nosso humilde episódio, 37º episódio. Já passamos do Vale da Morte. Já estamos chegando nos 50, hein? Já estamos ficando velhos já. Cara, Jorge, deixa eu te perguntar, antes da gente entrar no Hub, quem é o Jorge? Como que o Jorge entrou no mercado de agritech? Vamos lá. Bom, primeiro é um grande prazer estar com os amigos, Fernando e o Kiran. Amigos que a gente faz na vida e que se admira, troca ideia e, vamos dizer, ficar amigo mesmo, né? Eu diria assim, em 82 me formei na Exalc. 82 não, tem que falar o apelido, né? Lavar os exalquianos, né? Qual é o apelido, né, Jorge? E eu acho que até costumo brincar que eu honro o meu nome. O meu nome exalquiano é Maçaneta. E maçaneta é abridor de porta. Sim, então é o que eu adoro fazer, né? Bom, eu catei meu canudo e fui pro Cerrado de Minas plantar café, fiquei até 90 lá, a propriedade ficou até 93 e mas por que até 90? Eu voltei para Londrina para abrir um McDonald's. Eu fui o 6º, o 7º franqueado do país. Caramba. E na época o Greg Ryan, que era o Master Franchising, assim, para a parte do sul do país, falou, por que você escolher Londrina? Porque é minha cidade. Por que não querer Curitiba, São Paulo, Campinas? Eu falei, caramba, eu quero minha cidade. Foi. Se tivesse a experiência de você acha que eu ia largar Curitiba? Mas enfim, foi parte da história. Aí eu fiquei até 2016, né, trabalhando no urbano. McDonald's eu vendi em 2005, depois eu abri uma cooperativa de crédito, eu coordenei o Cicobi, a abertura em Londrina, e as atividades empresariais na área imobiliária, em consultoria, e lá vai. É uma pequena road. Aí em 2016 eu tive um convite para ser jurado do Hackathon de Mobilidade Urbana. Aí eu fui entender a mecânica de um hackathon e eu convidei Sebrae, Senai e a Sociedade Rural do Paraná, vamos fazer um hackathon. Fizemos no agro e depois a gente veio a saber que foi o primeiro organizadinho, tá? Acabei de falar contigo agora, que vocês estiveram com o Rodrigão lá em St. Louis, né? Yeah. Rodrigo da Bayer foi o primeiro ele e a Jacto que me incentivaram a fazer o hackathon. Aliás, olha só, mais sorte que juízo, ali nasceu a Bart Digital, né? Que legal, hoje está fazendo sucesso. Agora há pouco eu estava lá na Brain com o Serasa, com o Renato, que era da Bart, ou seja, cara, é legal, né? E esses dias eu estava com o menino da Egro, ele mostrando o checão que ele ganhou, ele tirou o primeiro lugar, esqueci o nome da Egro ali, de Porto Alegre, sim. Que ele falou, pô, mas vocês já tomaram esse 4 pila aí, tomaram em cerveja, em pizza, no caminho de volta, né? Cara, então eu fico muito feliz, tá, Fernando? Porque em 2016 eu pude voltar para o agro, mas não numa forma de comprar terra e plantar, mas de olhar justo o que você acabou de falar, esse movimento da digitalização, da inovação, e fomos construindo devagarzinho os caminhos lá em Londrina. Que legal, muito bom. E dentro dos caminhos de Londrina que você criou o Hub Cocriagro, ele
não é o primeiro que você já participou, né? Você já teve participações em outros, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, quando nós formatamos o processo do Hackathon, foi muito feliz, porque em 2017 o Sebrae estava trazendo a Fundação CERT para Londrina. Então, o modelo de ecossistemas em Londrina, né, nós devemos muito ao Sebrae, que foi o grande parceiro, o modelo é orientado pela Fundação CERT. Então, são várias verticais. Tem lá a pele do TI, né, o metal mecânico, o químico, ou seja, essa mescla de verticais de ecossistema é o que é a riqueza de Londrina. Por isso que nós conseguimos realizar hackathons todo ano e criar, né, essas startups. Aí em 2017 foi assim, o segundo, surgiram vários. 2018 também, nós no primeiro semestre sempre fazemos a questão da criação, que é o hackathon, e o Agrobit, que é a feira de mostruário, né? E eu tive a felicidade de ser convidado para ser secretário da Agricultura do Paraná. Que maravilha. Então, eu acho que foi uma visão extraordinária da governadora, não por... eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas, enfim, deu uma oportunidade da gente levar a inovação para dentro da máquina, né? Uhum. Aí, feito isso, em 2019, eu voltei e eu vi, nossa, as startups que a gente ajudou a criar, tudo passando fome. Mas aí eu tinha o meu carteiraço, vamos dizer, tá? Ligava pro Lang, né, da Cevale, Galassini, pro Dilvo, pro Ladalar, né? Aí o Irineu da Lar falou, me arruma alguém da área de termometria, me arruma alguém em telemetria, me arruma alguém em piscicultura, de transporte animal. Aí a gente começou a dar voz aí para oportunizar aí as nossas startups a terem seus clientes, né? Então eu diria que nesse primeiro instante, ainda em 19 e 20, era uma ideia ainda de fazer a coisa mais com parceiros locais, tá? Sim. Aí depois veio a pandemia, a gente foi querendo estar sempre para frente, né? Muito legal mesmo. Parabéns por toda a sua trajetória. Maçaneta, né? Abridor de porta. Abridor de porta, fala mesmo. Meus amigos exalquianos vão estar olhando e assistindo, eu faço questão de mostrar para a turma aí. Tá certo. E hoje você está com a Cocriagro, hoje ela está com quantas startups inseridas dentro do Hub? Ok, então, o Hub Cocriagro, bem dizer, foi um resultado desse ecossistema que nós nos organizamos e a denominamos a governança de AgroValley. AgroValley é uma governança do ecossistema de Londrina, mas como toda governança, ela é orgânica e ela não tem CNPJ, não tem nada, então ela não executa, né? Ela apenas aponta os caminhos. Então a gente sentia muito essa falta de, puxa vida, como é que a gente vai fazer essa execução? Foi aí que, uma volta que eu dei em 2019, eu fui em 45 eventos no país inteiro. Aí visita Piracicaba, visita Cuiabá, visita Luiz Eduardo e tal. Aí eu falei, puxa vida, nós temos um ecossistema bacana, unido, né? Mas não tinha ainda o Hub. Foi aí que houve a ideia de se criar o Hub Cocriagro para executar todas essas funções que o AgroValley nos colocava como desafio, né? E o Hub, como todos os senhores sabem, todo mundo sabe, é fazer conexão. Acho que a principal função, primeiro, é conectar a empresa com startup, a empresa com universidade, a universidade com centro de pesquisa. Aliás, precisa ser ressaltado aqui que dentro da AgroValley participam os grandes ativos de Londrina. Aí a Embrapa, o antigo Iapar IDR, as cooperativas, né? As empresas, agora há pouco falamos, tenho que esconder, né? Falamos da nossa Bela Agrícola de Londrina, que é um orgulho também, a cooperativa integrada, né? Ou seja, as universidades, né? Todos participam. E é tão bom, porque realmente a nossa joia da coroa, que é a Embrapa Soja, ela por si só chama, né, gente? Está lá GDM, TMG, Rizobacter, agora está vindo a nova, ou seja, olha o que tem de empresas que tramita ali na nossa região e essa riqueza dos ativos que fazem o ecossistema ser pujante. Muito legal. E hoje mais ou menos quantas empresas tem? Opa, vamos lá. Olha, então,
de startups está na faixa de 40. Ah, legal. 40, mas todo dia está pingando. Então a gente não quis começar com muito, porque primeiro para atender as locais, né? Agora já estamos trazendo, por exemplo, a nossa, uma foi para Luiz Eduardo Magalhães, aí trouxemos uma de lá, o 23 está lá em Cuiabá, já atende Cuiabá, tem até cuiabano vir morar em Londrina. Então, bom, Piracicaba nem se fala, né? O concurso, né? Nós temos muita de lá para cá. Então, no momento agora, nós estamos ainda, até por questões operacionais de um hub, tá? Então, a gente não quis acelerar muito, porque a responsabilidade, primeiro é atender, né? Sim. Startup, atender aí as empresas que são associadas, né? Então, deve estar algo em torno de 40, hoje um pouco mais, um pouco menos, e de empresa também por aí. Ah, legal. São associadas, assim, eu gostaria até de nominar os partners, né? Que são o Sicredi, né? União, são a Inquima, a Cooperativa Integrada e a Liga Telecom, que é a Copel Telecom. Foi comprada e eles montaram o nome de Liga. Então esses 4 que patrocinaram toda a reforma dentro da Sociedade Rural do Paraná. Muito legal. E o que a gente estava comentando, né? O mais importante de um hub é conteúdo e pessoas, né? Ligações, conexões. E eu estava hoje no Cubo, eu vi lá a plaquinha do Barco Digital. Eu falei, tem que estar em todos os hubs. Não é só ficar no um e achar que as pessoas você tem que circular. E eu acho que o Covid talvez ajudou nesse engajamento virtual, né? Você pode hoje estar fisicamente em algum lugar, mas presente em todos, né? Então, você viu que mudou o modelo de hub, né? O conceito de hub, tendo esse engajamento virtual também? Kira, estou com um assunto muito bacana. Esses dias eu falei até com a Mariana, que quando eles receberam o último aporte agora, né, do fundo, eu falei, Mariana, mas por que você anunciou que vai fazer uma filial em Manaus, né? Aí eu não, é porque o fundo investe, que um dos fundos de investidores, né, foi uma questão. Então, o que é fantástico isso, né? Porque isso prova que nós aprendemos a trabalhar. Então, a Mariana, por exemplo, no caso específico, a Bart Digital, a sede dela hoje está dentro da Sociedade Rural do Paraná. Olha que bacana. É uma startup que nasceu em 2016, voltou para casa, o bom filho a casa retorna. Sim. Então, ele está lá com seus... deve operar em Londrina com uns 15 colaboradores, alugou aonde era a antiga aceleradora lá na Sociedade Rural, e dali ela está com o pé na Pulse, está com o pé ali no Cubo, agora vai estar com o pé lá em Manaus. Isso é fantástico, né? Fantástico. Hoje não tem fronteira, né? Não tem geografia, porque esse era um grande desafio para os agritechs, porque era tudo espalhado fisicamente, e hoje com... internet, né, virtual, acho que esse abre as portas para todo lugar, né? Então, você vê que hoje um exemplo prático nosso também é a Arábica, né? A Arábica, no qual eu até sou startupeiro nela, tá? Então, somos em 5. Você vê, não tinha cliente no Brasil, né? De repente entrou, hoje o maior cliente dela está em Portugal. É de um brasileiro, aliás, que uma hora acho que vocês têm que convidar ele para sentar aqui e falar o caos dele, que é sensacional. Para mim é o maior, para mim não, com exemplo, é o maior investimento de um brasileiro no agro na Europa. Ele já está com 2.000 hectares de amêndoa. Caramba! Põe caramba, Fernando, ele vai chegar a 5. Então ele no LinkedIn me achou, consegue rastrear amêndoa em blockchain, falou, é só entender o protocolo e fazer, né? Falei, mas de onde você está falando? É amêndoa? Pô, no Brasil que não é, né? Aí eu falei, não, estou em Portugal. Cara, eu preciso ir lá. Até hoje não fomos, mas já há 2 anos que a gente atende eles, né? E é um caso sensacional de um visionário que encontrou oportunidade na Europa e está levando, ele está exportando o know-how do agro brasileiro lá, né? Então, eu diria assim, hoje é fantástico, né? O nosso amigo Mitsuru Nakayama também, né? Da Brasil Venture Capital, né? Ele está trazendo startups do Japão para o Brasil. Legal. E olha, esses dias eu tenho feito um trabalho também junto à JICA, junto à Embaixada Japonesa no Brasil, incentivando a vinda e vice-versa, porque imagino que no Japão deve ter muito negócio interessante, principalmente no biodigital. Tá? Hoje, haja vista aí tofu,
natô, não sei se vocês comem aquela Sim, soja natozinho. fermentada. Então, deve ter uns truquezinhos lá que a gente quer buscar. E a gente estava semana passada em St. Louis, né, onde é o Centro de Biotecnologia dos Estados Unidos. Tem o Benson Hill, que é um unicórnio que foi um investido do nossa mãe fundo, né, Cultivation Capital, onde nasceu o Yield Lab. E tem o Danford Center. Então, lá eles têm muito forte nesse parte, porque tem apoio, né, do governo, recursos, né, para esse tipo de investimento. E a gente estava lá para ligar, mostrar a oportunidade do Brasil e América Latina como área de crescimento e testar, né, todos esses biológicos e tecnologias. Então, tem que ter uma ligação mais forte entre os países lá fora que tem tecnologia, que tem espaço e mercado, né? Oportunidade. Parece que assim, a gente tem o campo necessário para eles validarem a tese. Verdade, né? Muitos problemas para resolver. Põe a campo. E eu falo que antes do Covid, né, a gente tinha um foco muito agronômico, né, do Agritech. Então, a gente está chamando de Agritech 1.0. E hoje, a gente está mudando para o 2.0, que seria tipo parte digital, tudo fora do porteiro, Exato. Que são problemas mais macro, né? Fintech, seguro, marketplace, e que lá fora você não tem essas mesmas oportunidades. Aqui tem dentro do porteiro tem muita oportunidade, mas fora também, então aqui o mercado é enorme, né? Eu estava hoje, né, antes de vir aqui, com o Sérgio Waib lá da Giro Business Agro, inclusive ele me fez essa pergunta, que eu estava pensando as agfintechs, né? É sensacional, né? Porque por que está crescendo tanto e por que todo mundo está colocando dinheiro nessa turma aí? Essa turma, todo pegando dinheiro, porque né? fintech é um modelo bem conhecido pelo Venture Capital, né? E tem vários unicórnios. Agora, casar isso com agro, que é enorme, fintech e agro, aí eu estava falando, aí o Fernandão me corrija se eu estiver errado, né? Mas em 21, salvo engano, era em torno de 600 bilhões, né? A necessidade do giro no agro. Sim. Esse ano aí estão falando até de 1 trilhão, gente. Então, falei, o Sérgio, falei, é por causa do tamanho do mercado. E hoje, e o atendimento está sendo ainda, de 300 anos atrás, sim, são os créditos subsidiados, que ainda está lá, mas isso já não é mais suficiente. O agricultor profissionalizado brasileiro já rompeu essa barreira. Então, agora, por isso que essas fintechs, né, fintechs estão crescendo. E tem muitos dados agora, né? O banco, ele não usa nada desse novos dados, né, que existe no campo para medir ou mensurar, né, o risco. Então, hoje é um outro modelo de finanças. Então, Kieran, pegando esse gancho, cara, eu diria assim, a gente como, vamos dizer, gestor de um ecossistema, está lá participando, né? Eu vejo assim que nós temos que criar mecanismos, né? Aí nós temos hoje lá o Hub de IA do Senai, estamos criando um centro de inteligência artificial dentro da Universidade de Londrina, ou seja, mecanismos para que startups possam estar, ou não só startups, empresas também entrando nessas oportunidades e aprender como que roda um IA, né? Por exemplo, aí a Jato tem em Pompeia, que não é da Jato, uma iniciativa dela, né? Que é o Big Data no agro. Então, chupar essa garotada para colocar nesses centros. E esse centro de IA do agro nosso nasce com o objetivo gigante. Fantástico. Tá? De tentar trabalhar, escolher um algoritmo de como tratar ferrugem da soja. Por exemplo. Agora você fala, caramba, mas será que isso vai acontecer? Eu não sei, temos que acreditar e tá lá, tem 70 pesquisadores sentados debruçados. Então, alguma coisa vai sair. Se resolver 10%, né, se economizar dos alguns bilhões que se gastam em fornecido, já pagou. Não, com certeza. E, bom, a gente viu que tinha lá no St. Louis, né, tem muita estrutura, muitos prédios, muito vazio, né? Vazio. Eles têm muito dinheiro, mas não tem onde pôr. Então, eles ficam construindo prédios e prédios, mas eu falei, aqui precisa muita coisa, principalmente dinheiro. Então, pode casar, além de tecnologia lá, de biotecnologia, dinheiro também para investir aqui em startup ou em e a presença, pesquisa, né? Porque as coisas que acontecem aqui são diferentes de lá, né? Principalmente em biotecnologia. Não dá para transferir exatamente, mas eles podiam investir um pouco daquela
dinheiro em pesquisas aqui para olhar o Entendo. mercado tropical, né? Então, você faz falou uma a palavra-chave, né? É. Uma coisa é você produzir num país temperado. Sim. Outra vem produzir tem que aqui testar aqui, porque aqui é o grande... Já remonta, né? Por exemplo, o plantio direto, a gente já não para, faz até 3 safras, dependendo da local, né? É o ano inteiro. E as conversas deles lá estão muito focadas em carbono. Só que até isso foi um papo legal que a gente teve lá na sede da Bayer, e a pesquisadora falou: o Brasil não precisa se preocupar, ele produz muito bem, ele tem essa reserva legal, ele não é um país igual o americano ou o europeu que tem que se preocupar com esse resgate de carbono. O Brasil já tem isso, então, e eles sabem disso. E é legal eles saberem disso, porque muita gente critica, né? Mas a gente defende, mas tem muita gente que critica. Sim. Que o Brasil é um país que produz bem, produz saudável, né? Produz com florestas, com mata nativa e tal. E eles não. Por outro lado, a gente está olhando mais as áreas tecnológicas de biotecnologia, ou seja, de agritechs, para incrementar o business, a administração, o crescimento, né? Tudo que for para potencializar a produtividade. E do outro lado, por eles estarem pensando só em carbono, eles estão olhando para um outro viés, e não de melhorar e incrementar a tecnologia de produtividade, né? Então, acho que existe um fit muito legal da gente poder conversar com eles, de trazer, falar assim, cara, a gente está olhando para a produtividade, e por mais que vocês já sejam muito produtivos, vocês podem melhorar. E vocês têm ferramentas e mecanismos para melhorar essa produtividade de vocês, independente do carbono, né? Que eu acho que é a grande preocupação que eles têm, e acaba virando um foco muito concentrado, né? Porque não é só carbono, é uso de água, né? Tem vários recursos. Então, eu diria assim, nessa questão que abrange o ESG, tá no nosso DNA, né, gente? Olha, quantos anos que a gente já faz o plantio direto? Nós somos os precursores, né? Aí depois tem a nossa querida Embrapa com soja de baixo carbono. Aí carne de carbono neutro, né? Aí o sistema agroflorestal ali para a Amazônia. Ou seja, aliás, são instrumentos que não faz do dia para a noite. São anos e anos de pesquisas, né? Sim. Então, isso é fundamental para a gente poder ter. Aí a tecnologia entra como? Aí, sei lá, e a aplicação de taxa variável, por exemplo. Aí o que tu falou, a irrigação de gotejamento, irrigação com a IoT monitorando quando que se deve irrigar. Então, a tecnologia, ele ajuda a potencializar tudo isso. E é o que os nossos grandes líderes, né, o Fábio, o Roberto Rodrigues, todo mundo fala, nós precisamos saber cacarejar e mostrar para o mundo que realmente nós fazemos um agro. Sim. Eu tenho um amigão, desculpa, eu vou fazendo algumas propagandas. Vai lá. Eu tenho um amigão em Franca, não vou falar o nome, mas ele está há 15 anos produzindo café orgânico em 100 hectares. Caramba. Cara, você vê o patrimônio do solo de uma fazenda dessa é sensacional. Sem dúvida. Então, nós temos que realmente mostrar tudo isso aí para o mundo, que nós somos sustentáveis, né? Eu acho que a tecnologia vai ajudar, né, contar essa história talvez mais do que o marketing, porque é baseado em dados, né? Então, uma vez que você consegue mensurar com eficiência, né, em uma forma remota, eu acho que você também pode monetizar isso para o produtor, remunerar, né, incentivar ele a fazer a coisa certa, né? E Jorge, como que você vê as empresas que estão em volta do Hub lá, não só as que patrocinam, mas as que estão em volta, que são as cooperativas, que são os grandes precursores do agro, né? Como que você vê eles na utilização dessas startups? Se ela tem um incremento na produtividade, se ela tem uma aderência, né, vamos dizer assim, porque a grande dificuldade da startup é ela mostrar o seu valor para o usuário final lá, né? Como que você enxerga esse movimento lá no Hub de vocês? Olha, tá muito gostoso, tá? Porque o desafio é grande. Sim. Por isso que é gostoso. Se fosse fácil, todo mundo já estava fazendo, né? Ou seja, quando a gente fala em cooperativas no Paraná, veja, 65% de produção agropecuária, nosso agrobusiness do estado, passa na mão de alguma cooperativa, né? Então todo mundo coloca o olho lá. Mas ali
são cooperativas e cooperativas. Tá? Então, nós temos algumas que estão mais na frente, algumas que ainda nem começou a olhar. Então, o desafio é esse, é trazer eles no nível... Nivelar, né? Aliás, o CEPAR, que aí Organizações da Cooperativas do Estado do Paraná, tá fazendo um trabalho fantástico nesse setor, cada vez mais entrando, né? Por exemplo, criaram agora, recentemente, foi lançado em Londrina, durante o evento de TI da Cooperativa Integrada, chamado UniTI. Ou seja, estão unindo, salvo engano, já estão quase 18 cooperativas ou mais, para buscar um modelo de tecnologia que eles querem fazer. Quer dizer, lógico que você fala, mas será que vão conseguir unir os ERPs? Não, longe disso, eu acho difícil, mas pelo menos centrar esforço em buscar resultados que possam estar melhor para eles, né? Sem dúvida. Nós temos exemplos de intercooperações, tá? Muito forte no estado. Então, gradativamente eles estão embarcando nessa, tá? Aí tem as empresas que atendem os agricultores também, não só as cooperativas. Essa turma também já está se mexendo, está fazendo os comitês, né, de inovação que está sendo montado dentro das empresas. Tudo isso para quê? Para levar o produtor, para o produtor, as inovações e os resultados. Mas esses dias, a Tatiana, minha sócia, ela não entende muito do agro, está aprendendo agora, mas ela é doutora em inovação, na questão de inovação em si, de implementação, né? Ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Falou, Jorge, as cooperativas, as empresas, normalmente, eles estão querendo levar a inovação para o cooperado. É o contrário, eles têm que ouvir mais e ver o que ele realmente precisa. Boa, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Então, eu acho que essa inovação aberta, é o tal da delícia da inovação aberta, ele começa a permear as empresas e a cabeça das pessoas, né? Essa troca, né? O startup que faz o mesmo erro, né? Ele foca muito no produto e na solução antes de conhecer o problema. Então, tinha um startup hoje de manhã da Argentina e ele perguntou, o que você recomenda, né? A gente está pensando em vir para o Brasil... Onde a gente começa? Eu falo, começa com o mercado, né? Ver se o mercado precisa do que você tem. Fazer um pesquisa de mercado e ver se alguém quer o que você tem hoje. Se não é exatamente isso, você vai ter que desenvolver outra coisa ou repensar se você vem para cá. Faz um piloto, então, né? Faz market research. E aí que tá a delícia da coisa, porque esses dias eu fui árbitro aí para a Câmara de Comércio Brasil-Japão, que fizeram lá um evento para jovens, aí tinha... duas que queria fazer uma startup, ideias ainda, né? Startups do agro, era um engenheiro civil, outro engenheiro mecânico, TI, não tinha nenhum agrônomo, né? Eu falei, não se preocupe, fantástico, eu adorei ouvir a história de vocês, né? Vocês têm a veia empreendedora, agora vocês vão aprender, põe um agrônomo no meio, vocês começam a bater bola aí, daqui a algum tempo vocês vão estar com um timaço aí, resolvendo alguns problemas, ou seja, essa questão da verticalidade, né? Por exemplo, do TI dentro do agro é que está propiciando essas mudanças. Né? Tem que sentir o problema, né? Por isso a gente gosta quando o empreendedor vem do mercado, não o cara que vem do academia de teórico, sai da faculdade, teoria, prática, né? Ele desenvolver alguma nova tecnologia, mas não é isso, não é tecnologia, é o problema que tem que... Kieran, eu diria assim que você que é investidor, né, de Eldlab, mas eu vejo assim, realmente concordo com você. A gente que está lá mais na base, que né, hoje já criamos 60 startups, algumas já nem está no mapa mais, um vai faturar isso, então, ou seja... Mas isso ficou bem nítido para mim também hoje, tá? Aquele 35, 40 que já trabalhou, bateu e acendeu ele sentiu aquele problema e falou, não, eu vou atrás da solução. Aí ele vai buscando tecnologia para aquele problema. Não é o cara que criou tecnologia e quer achar um problema. Já tem experiência, e muitas né? vezes ele vê no campo, é um agrônomo, então aí esse encontro de alguém que é do TI que começa a borbulhar, né? Isso é legal, né? E dado que você já
você acabou de comentar que tem 60 startups aí que você ajudou, né? O que você acha que é o grande diferencial tirando esse tópico de 35-40, né? Que tem que ser um pouquinho mais velho para maturar, né? Qual que você acha que é o grande diferencial das startups que passaram contigo, que deram certo e que você acha que te brilhou o olho para você escolher participar de alguma forma? Olha, Fernanda, vai muito do empreendedor, né? Vai muito, né? Da liderança do startupeiro. O cara que lidera, ele consegue colocar para o time dele que essa ideia é boa, ele acredita, né? Aquele brilho no olho e a faca no dente, né? Nós temos exemplos bons ali de um garoto de 19 anos que recebeu aí 1,3 milhões de aporte agora, ano passado. O Joãozinho da Dioxid. O guri tinha 19 anos. Mas o diferencial dele? Ele faz um pitch maravilhoso com conhecimento de causa, porque ele estuda, ou seja, de novo, aí aquele camarada que domina uma situação, tem o espírito empreendedor, ele consegue fazer a startup rodar. Consegue. Sem dúvida. É a visão do founder, né? Exatamente. Isso é muito legal. E quais são os próximos planos aí do Jorge na Cocriag, pra gente entender um pouquinho o que você tá fazendo lá no sul do país, não, Paraná aqui do lado, né? E o que vocês estão olhando de conexão com o resto do país? Então, bom, primeiro eu acho fundamental realmente estar conectado, né? Como eu falei, já tem startups nossas praticamente mais de meia dúzia de hub, né? E startups que têm clientes aí Brasil afora, né? Muito aí no Nordeste, principalmente Centro-Oeste, no Cerrado, tá? Então, essa conexão tem que estar bem aberto, na boa e transparente, tá? E segundo, eu vejo assim, é uma evangelização, você não pode ter preguiça, não pode... Eu na minha idade que eu tô, não tenho preguiça nenhuma. Eu volto amanhã cedo, chego de manhã, já tô catando o carro, eu vim de ônibus, porque passagem de avião nessa altura do campeonato é um roubo, eu me nego a pagar. Então, acordo em Londrina, cato o meu carro e eu vou para Jacarezinho. Tá tendo um evento Ficafé lá, que atender entender o que os cafeicultores norte-pioneiros estão fazendo, produzindo frutas com IG do Sebrae, ou seja, atender essa turma, entender a dor e internalizar e tal, e fazer as conexões. Ou seja, resumidamente é isso, tá? Eu espero ainda ter saúde aí e força e de vontade por alguns anos para fazer essa conexão acontecer, né? E, de novo, honrar o nome Exalquiano. Sem dúvida. E deixa eu te perguntar uma coisa, como que você está olhando as startups que estão com você lá no Hub, elas estão tendo uma dificuldade de captação? Como que você está olhando esse mercado, esse momento do mercado que nós estamos vivendo agora? Nós temos vários ali captando, tá precisando de dinheiro. Nós temos alguns que estão crescendo muito bem organicamente. Legal. Dos que captaram, realmente, o gargalo está em formação de equipe, né? E principalmente mercado, né, gente? Sim. Acho que esse é o principal, a força que a gente tem que atender e dar para essas startups que precisam abrir mercado, tá? Então esse é o foco nosso, né? Ajudá-los a buscar mercado, talvez, de novo, não só no país, mas sim. Tem uma que fechou um contrato agora com o Paraguai. Ele vai nadar de braçada lá. Então, embora o mercado do Paraguai é pequeno, né? Mas não importa, é o que ele conseguiu. Sim. Eu acho que é bacana, tá? Ver essas ações acontecerem, mas resumidamente auxiliá-los a buscarem o mercado. O empreendedor ele tem que buscar onde ele conseguir, né? Então é isso que difere o empreendedor que dá certo do que não dá certo. O cara conseguiu no Paraguai vai conseguir fazer aonde for, né? Mas essa dificuldade de captação tá meio que generalizada, né? E a gente tem conversado com bastante gente e é importante. Até o último episódio que nós fizemos aqui, a gente conversou com o Chico da SP Ventures e ele comentou: cara, é natural. Algumas vão passar, algumas vão ficar e algumas vão morrer no meio do caminho, né? Se tu até um M&A entre as startups. Sim, tem essa consolidação, esse ajuda na parte de aquisição de talento. Às vezes o startup que tem uma solução legal, mas ele não tem uma receita, não está vendendo, ele
pode se juntar com outro que tem um modelo melhor. Então... Eu acho assim, vamos lá, o Chico, SP Ventures é um fundo já consolidado, né? Um fundo que todo mundo sem dúvida respeita e olha. Mas o que está surgindo de fundos menores, que você nem conhece, grupos de anjos, né? Sim. Family Office, Smart Money e Family Office parrudo. Sim. Eu tenho uma lá que nem entrou no mercado, já conseguiu mostrar para um Family Office parrudo que tem tudo para explodir. Então, existe N situações, mas eu diria para você assim, de novo, para o cara conseguir convencer o investidor, ele tem que conhecer o que está fazendo e tem que ter esse espírito de faca no dente. Não consegue, não. Ele tem que conhecer o mercado, ter esse parte de comercialização, não é só ter uma ideia no papel, tem que mostrar que tem alguém que vai pagar e comprar essa solução, né? Senão... tem que ter um produto vendável, né? Que resolva um problema recorrente. Saber chegar no mercado, né? Porque quando você vê muito startup, ele começa falando do mercado, o tamanho do mercado de soja. Fala, não, mas tudo bem, como você vai chegar nesse mercado? Aí. Né? Como o go-to-market, né? Que a gente fala, essa é a parte difícil, não é? Todo mundo sabe que o mercado está lá, mas como é que você penetra? Esse é a parte difícil. Aproveitando a oportunidade, a gente está falando de fundraising, eu vou falar que esse podcast também é um oferecimento da Arara City, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. E eu queria te perguntar, Jorge, qual que é a visão sua para o mercado de agritech no Brasil? O que você enxerga que é a nova fronteira que nós vamos atravessar e como que você vê a possibilidade de criação, porque a gente está criando, a criação desse mercado de agritech, ela criou um ecossistema, né? Então tem fundos, tem family office, tem grupo de anjos, tem hubs de inovação, ela criou um novo mercado, né? Como que você enxerga o futuro desse ecossistema para frente? Então, a gente está ouvindo falar muito de novas tecnologias, né? Blockchain, nanotecnologia, IA, tá? Eu vejo que nesses 6 anos que a gente está ali convivendo com startups, muitos já têm dados suficientes, mas precisa até alcançar essas novas tecnologias, né? Por exemplo, do IA. Poxa, o cara tem que saber utilizar essas tecnologias para poder ter dados e mostrar para o produtor que ela resolve desse jeito. Então eu acho que essa é uma fase que está vindo também, né? E estamos tentando, Fernando, que eu falei ali atrás, né? Nós temos o Hub de IA do Senai em Londrina, tem o CIA da UEL que está sendo formado agora com outros parceiros, né? Então, essa é uma parte. E a questão de nanotecnologia também, está vindo alguns produtos interessantes. Eu estou atendendo um grupo da Coreia lá, que estão fazendo alguns testes em campo agora esse ano, né? Que é uma espécie de fotossíntese sintética para dar mais vigor para a planta, tá? Então, é bacana, é uma realidade, tá vindo. Só que, cara, para mim entrar na minha cabeça a questão de dosagem do nano, eu sou de nanotecnológico, eu sou da época que passava assim o defensivo com Arbus da Jaque, 2.000 litros, parava, voltava, olhava, enquanto a lagarta não tiver dor de barriga caindo, eu voltava, dava minha lagarta de novo. Aí chega o cidadão falando, não, é nanotecnológico, você põe 1 litro para 2.000 litros e olha para a cara dele. Então, nós temos que se adaptar a esse tipo de tecnologias, tá? O blockchain, por exemplo, tokenização, né? A tokenização de ativos, né? Aí você é doutor, né, Fernando? Mas eu acredito que em breve nós teremos. Tá? Ainda está faltando alguma coisa ali, lógico, junto com o mercado. Então, por isso que eu tenho uma impressão que essa questão aí das fintechs está sendo muito bem, vamos dizer, assediadas e investidas, porque vão resolver tem que resolver a dor grande. Sim. E uma das dores grandes hoje no mercado nosso é o crédito. Exatamente. O Kiran fala isso de 37 episódios, ele falou no 38. Não, eu falo agora a gente não gosta de falar de tecnologia, né? A gente gosta de falar do problema. O problema no agro aqui no Brasil é sempre acesso a capital, porque tem para crescer, né? Quando o produtor vai bem, ele quer expandir. E o segundo é aquela que não é só do Brasil, mas qualquer produtor, ele é rico em bens e pobre em dinheiro, em liquidez, né? Capital. E tokenização, ele pode resolver isso de várias formas, né? Ou você tokeniza seus bens, né? E usando isso para
garantias, colateral, e o token de utilidade, né, o utility token, que é uma forma de financiar a produção, porque você vende um token baseado no futuro produção de algum produto. Aí quem tem o token tem direito a acessar aquela produto. Então, a tecnologia existe. A demanda, o problema existe. Agora o problema é casar os dois, né? É o fit, né? E é funcionar, né? E o mercado entender como funciona e aceitar que essa é uma solução que cai muito bem para resolver esse problema. Se você analisar, né? Falamos agora há pouco, olha só o volume de 1 trilhão que a gente está chegando, necessidade de financiar o campo. Né? E nós temos que continuar produzindo alimento, tem que continuar produzindo o agro, tem que estar nessa O modelo é muito ineficiente, né? De papel, de monitoramento, de risco, de visibilidade, transparência, tudo isso é ruim. Então, está muito distante. O mercado precisa de uma solução mais... Mas resumidamente, Fernando, eu acho também, tá? A questão do crédito é fundamental. A questão... Eu tô, assim, boto muito fé no biodigital também, no biológico, porque ele está muito casado com o ESG. Né? O cidadão do BlackRock acordou um belo dia e falou, eu só vou botar dinheiro ali. Quer dizer, então todo mundo correu atrás para se virar. Ou seja, o cara administra acho que 3 vezes o PIB brasileiro. Né? Vamos respeitar, né? Enfim, o patrão manda, então vamos resolver. Mas é isso aí. Né? Toda empresa que está listada hoje na bolsa, ele tem esses metas de carbon neutral, né? Tem algumas empresas que estão querendo fazer o já referenciamento da área de preservação e anexar em um NFT e um card para anexar no relatório das empresas para ficar mais fácil a visualização. Se tiver, por exemplo, um corte ou uma poda ou uma queimada, eles automaticamente já verificam isso, comprovam isso e derrubam o card do relatório. Então, com certeza, esse vai ser o futuro das agritechs e do mercado como um todo, né? Jorge, a gente está chegando ao final. Antes da gente se despedir aqui, eu queria pegar contigo alguns insights do que você lê, do que você escuta, do que você olha, para que as pessoas que estão nos escutando também possam participar um pouquinho do que você recepciona para ter esse conhecimento todo aí na área. Olha, Fernando, eu sou suspeito de falar, né? Eu não falar. Aprendi a gostar de podcast porque realmente você está no carro, você está viajando, está relaxado, está olhando, você está ouvindo, está aprendendo. Sim. Né? E a parte de... volto a falar, até 2016 eu estava fora do agro. Sim. Tá? Embora agrônomo, imagina, de 90 até 2016, quase 26 anos fora. Bastante tempo. Até muitos amigos falavam, como é que você foi secretário da Agricultura, né? Enfim, ali é questão de gestão. Sim. Então, foi aprender o processo lá. Mas, enfim, tudo quanto é novidade que é na área do agro, eu gosto de ler, tá? Esses dias atrás estava estudando um pouco essa questão da evolução genética, né? Por exemplo, nós temos em Londrina um grande amigo, e eu respeito muito, é um dos maiores entendidos em genética de planta do mundo, né? Que é o Alexandre Nepomuceno. Tem muita coisa boa que ele fala sobre CRISPR, né? Ele fala sobre a RNA interferente, tá? Então é fantástico, os artigos dele, então a gente aprende muito, e eu acho que em breve nós teremos muita novidade, muita coisa boa, por exemplo, uma soja resistente à seca. Tá? Sim. Embora esse ano está contrário, tem que ter uma soja resistente à água. Cara, é impressionante, não estamos conseguindo plantar no Paraná, gente. É bizarro, né? É bizarro. Então, de novo, tecnologias que possam estar ajudando, né? Como é que vamos resolver isso? Então, dinâmico. Lá nos Estados Unidos, você viu o short corn? Não vi. Eu fui na Bayer e eles estão com uma semente que é do milho pequeno. Curto, né? Para não tombar com o vento. Show de bola. E eles falaram que estão fazendo a validação, o teste agora, e que logo mais está no mercado, porque lá eles têm esse problema aqui também a gente tem. Lá é muito maior, mas eles falaram... Deve demandar muito menos fertilizante. Sim, e é muito mais baixo, a máquina é menor. Ele falou que tem vários benefícios que está chegando para o mercado aí agora.
o milho curto. Até tiraram foto do milho. Ele produz o mesmo... mesma coisa. Sim, aí transfere a genética dele da espiga, né? Fantástico. Fantástico, então... Que nem aquela ideia... Bom, eu não sei se você lembra do CBA Sementes, que era um startup que produzia sementes de batata na aeroponia. Eu lembro. Mas ele produzia 3 vezes mais semente por planta, porque o tamanho da semente de batata era o tamanho de um tomate cereja. Tomate cereja. Mas só que não precisava espaço, né? Não, um semente tão grande de batata. Não fazia sentido. Então ele reduzia e produzia 3 vezes mais em número, mas cada semente, né, ele produz a mesma planta, né? Então... ele replicava com uma miniatura. E acho que tinha um ponto também como você pôr hidroponia, a colheita era mais fácil. Porque ele ficava alto e aí a pessoa só pegava embaixo a batata. E a água, quando você vaporiza, né? A água caiu lá e recicla. Exatamente. Não tinha nenhum desperdício. Né? Tem muita tecnologia para chegar por aí. Acho que a gente tá... Nós vamos ver tudo isso aí. Vamos sim. A gente tá no começo ainda, né? Mas eu queria também perguntar aqui para você, Jorge, como que as pessoas que estão nos escutando, sejam startups, sejam pessoas que têm interesse em conhecer um pouquinho mais do hub da Cocriagro, desculpa, para entrar em contato contigo, se é via site, via telefone, sinal de fumaça, Opa, que você tranquilo, é só entrar no site, está lá o meu telefone, ou da Tatiana, tá lá no site, pode ligar, o que a gente puder contribuir, a gente contribui sim. Maravilha. É um prazer. Pessoal, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Muito obrigado, George. Agradeço aos nossos ouvintes e amigos. E também peço que nos sigam no Instagram, @ruralventures_br. E também fique ligado no YouTube da BMC News. Né, Ale? Toda quinta-feira, 7h45 da manhã. Estamos lá. Nessa quinta-feira, Jorge, você estará lá presente com a gente. Vamos lá. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Um grande abraço.